Deus. Oferecer esta Paulo César, Deus abençoe. Amém, irmão? Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Quero louvar a Deus mais uma vez, estarmos aqui nessa igreja, retornando a mais um domingo, né? Último domingo do ano de 2012, né, irmãos? Então, quero louvar a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez, pelo convite do pastor Eliomar, que se ausentou um pouco, foi ali, mas já está de volta. Eu louvo a Deus pela vida dos obreiros, né? Como sempre estão elegantes, né? Nem Salomão se vestir como esses homens, né? E eu, para não fazer feio, vou ter pelo menos um sapato, que é para não ficar feio diante dos irmãos. De Jesus. Amém, meus irmãos? Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja. Está linda, como sempre. Deus tem operado grandiosamente. Amém, meus irmãos? Nós estamos um pouco cansados aí de algumas viagens. Nós chegamos agora recém de Brasília, passando 15 dias ali pregando a palavra do Senhor. Deus fez grandes coisas, curou, libertou, enfim, irmão. Mas nós estamos felizes por estar aqui com os irmãos para louvarmos e bendizermos o nome santo do Senhor. Amém, meus irmãos? Quem trouxe o exemplar da Bíblia Sagrada, levante assim para cima. Aleluias. Abra no Evangelho segundo escreveu São Marcos. Eu estava preocupado, irmão, em muita etiqueta, em muita ética, né? E o Senhor falou para mim: meu filho, abre só tua boca, deixa isso tudo de lado, porque hoje vai ser uma noite marcante, né, irmão? Porque diante de tantos homens de Deus, irmão, né, a gente fica, né, preocupado em falar bonito, né, em pregar bonito, né, se posicionar. Mas nesta noite, irmão, eu estou diferente. O Senhor falou para mim: somente abre a tua boca, meu filho, porque hoje o milagre vai acontecer aqui neste lugar, em nome de Jesus de Nazaré. Evangelho de Marcos, irmãos, no capítulo 10, o versículo 46. Graças ao nome do Senhor. Tem alguém que ainda sabe dar glória a Deus, irmão? No caminhar da nossa vida, né, irmãos? A gente se preocupa de poxa, quero trazer uma mensagem que fique marcada na nossa vida, né? Mensagem avivalista, né? Uma mensagem que toque o coração. Eu aprendi ali em Brasília, irmão, uma coisa. O povo não é acostumado com muito avivamento, aquele evangelista avivado, mas o povo é acostumado com palavra de Deus, com Bíblia, porque avivamento passa, irmão, é momentâneo, mas a palavra ela permanece para sempre. Eu aprendi uma coisa, irmão, então hoje você vai ouvir a palavra de Deus. Quem gosta de ouvir a palavra de Deus, irmão? Estou no lugar certo. Quem encontrou, diga amém. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, uma numerosa multidão. Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se e deu um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Amém? Sente glorificando a majestade do Senhor. Meus amados irmãos, graças ao nosso Senhor e bondoso Deus, que nos dá a oportunidade e o privilégio
de mais uma vez poder ser o porta-voz dele nesta noite. Eu costumo dizer, e nunca vou abrir mão disso, que pregar a palavra do Senhor, em qualquer seja o lugar, igreja grande ou pequena, ou média, para 2 ou 3 ou para 1, no meio da rua, não é honra e nem mérito a ninguém. É um dever e responsabilidade de todo cristão salvo na pessoa bendita de Jesus. Então, eu quero louvar a Deus por esta palavra que o Senhor colocou no nosso coração nesta noite. Se você pegar o Evangelho de Marcos, você percebe na leitura que lemos que é um texto conhecido, é um texto pregado, que fala da cura do cego de Jericó. Mas se você comparar os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, você vai notar coisas diferentes. Por exemplo, se você pegar o evangelho de Mateus, você vai ver que a Bíblia está dizendo que eles saíam de Jericó. Marcos também fala a mesma coisa, mas Lucas já diz que eles estavam chegando em Jericó. Nota-se também que se você comparar os 3 evangelhos, você vê que Marcos, ele fala de um cego à beira do caminho, e Lucas, ele fala de um cego também, mas já Mateus já fala de 2 cegos à beira do caminho. Para entendermos a Bíblia, irmão, é necessário interpretarmos a mesma da que ela foi escrita por 3 linguagens distintas: alegórica, figurativa e literária. Se não entendermos essas 3 linguagens, jamais entendemos a Bíblia. Há quem diga, muitas das vezes, alguém diz, a Bíblia se contradiz por algumas passagens assim escritas. Mas permita-me aqui explicar a diferença. Mateus, ele escreve para os judeus. Marcos, ele escreve para os romanos. E Lucas escreve para os gregos. Para Mateus era muito importante ele relatar ou escrever cada passo de Jesus na terra, cada vírgula, cada milagre, cada palavra. Ele tinha que escrever porque era muito importante para o povo judeu saber disso, visto que os mesmos foi eles que rejeitaram o nosso Jesus. E por causa deles rejeitarem Jesus, nós fomos aceitos e hoje estamos aqui para a glória de Deus Pai. Mas já Marcos, ele escreve para os romanos e Lucas escreve para os gregos. Por isso há essa diferença. Mateus relata cada detalhe da caminhada de Jesus. Já Marcos, ele passa algumas coisas. Existem coisas que não estão escritas no livro de Marcos, que você não vai ver em Mateus, e também não vai ver em Lucas. Há quem diga que até João os evangelhos, faz parte, os evangelhos sinóticos, porque são parecidos, mas os teólogos dizem que só os 3 são de fato sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Pois bem, deixe-me entrar na mensagem. A Bíblia diz que Jesus estava saindo de Jericó. A cidade de Jericó, para quem não conhece, era uma cidade que estava a 9 quilômetros do oeste do rio Jordão. E esta cidade estava a 11 quilômetros do Mar Morto. E a cidade de Jericó não tinha só uma passagem ou uma porta, tinham várias portas. Por isso um diz que estava chegando, outro diz que estava saindo, e o outro também diz que estava chegando, porque não tinha só uma entrada, tinha várias entradas. E a Bíblia diz aqui no texto que nós lemos que Jesus estava saindo e com ele uma multidão ia com ele. Porque aonde Jesus está, irmão, eu costumo dizer, uma multidão tem que seguir. Não existe esse negócio de dizer ali está Jesus e ser uma coisa minguada, uma coisa medíocre, pouca coisa. Pode até começar em pouca coisa, mas tem que avançar, tem que alavancar, tem que crescer
evangelista aí de Manaus, 2, e falou para a pastora, disse: a senhora não quer fazer 3 dias de avivamento? Ela olhou para o pastor e disse assim: não, meu filho, eu não preciso, a nossa igreja não precisa de avivamento, porque a igreja é avivada. Irmão, uma igreja avivada não fica minguada, uma igreja avivada não fica pequena, ela cresce, porque aonde Jesus está, irmão, tem que crescer, irmão. E eu digo para você, aonde você estiver, Deus vai botar um milagre na tua vida, irmão. Se tiver Jesus, vai crescer, irmão. Quem acredita que Jesus vai crescer, vai crescer, vai crescer. Então dá glória a Deus aí, irmão, só para não perder o costume. Ia com ele uma multidão, e a Bíblia diz que Marcos, falando, que é também um discípulo, e ele vem saindo de Jericó, mas só que na cidade de Jericó tinha um cego. Agora deixe-me lhe falar uma coisa. Eu disse que Marcos fala de um cego, em Mateus fala de 2, e de Lucas ele fala de 1. Mas é bem, ele ficava naquele lugar pedindo esmola, mendigando, e por cego pedir esmola, ele tinha que ter algumas coisas na sua vida. Por exemplo, ele tinha que ter uma identidade para poder pedir esmola. O que? Essa identidade era uma capa que o cego vestia, e todo mundo que passava dizia: ali é um mendigo. Por quê, irmão? Porque naquela época já ouvia aquela palavra de dizer: está usando de má fé. Existem pessoas no nosso meio ainda hoje, no século 21, que às vezes usam de má fé, pedem sem precisar. Eu conheço muita gente assim, irmão. Uma certa feita eu estava indo para a igreja caminhando, e uma mulher me parou com 3 filhos. E quando ela me parou, não sei se eu já disse isso aqui, ela pediu dinheiro para alimentar os seus filhos, e eu, bom ânimo, peguei e dei dinheiro para ela, dei 10 reais para ela. Tá aqui, minha irmã, não tenho muito, só tenho esse, mas pede, já é uma ajuda. Ela pegou e foi embora. Na segunda vez ela fez a mesma coisa. Eu vi aquela mulher, já não com 3, mas já com 4, e eu dei de novo para ela, mas só que dessa vez que eu dei, eu já fiquei com o pé atrás. Eu fiquei olhando para onde ela ia, e eu segui ela. Eu digo: Jesus, ver se é verdade mesmo, se essa mulher vai comprar comida para essas crianças. Aí quando eu chego no lugar onde ela chega, eu fico de longe. Ela pegou o dinheiro e foi direto numa bocada, pegou o meu dinheiro que eu dei e comprou droga, e não comprou alimento para os seus filhos. Irmão, eu fiquei indignado, porque existem pessoas que têm assim, usam de má fé da bondade dos outros. Assim eu via naquela época, irmão, pessoas de má fé, de má caráter. E hoje, meu irmão, vou lhe dizer, deixa aqui já apimentar o negócio. O que tem de pessoas de má caráter? Ah, mas é bonitinho, usa de terno, irmão, terno, sapato bonito, brilhoso, não brilhoso, cabelo bonito, não brilhoso, não importa, irmão. O que faz um homem de Deus, uma mulher de Deus, irmão, não é a roupa, a indumentária que ele usa, mas é o caráter, é a palavra, é o testemunho de crente de uma serva de Deus. Quem olha para uma serva de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus. Quem acredita nisso, irmão, que está faltando caráter ainda, mas Deus manda me dizer que aqui nessa igreja tem homens e mulheres que tem caráter de Deus, anda como Deus, vive como Deus. Então dê glória bem alta para Jesus de Nazaré. Pessoas que usam de má fé, e olha-se bem, e o que tem, a gente que caminha, meu Deus, é o que mais tem. Então naquela época era necessário isso, para não se acontecer o engano. E a Bíblia diz que Jesus estava saindo, e quando ele sai, ele vê os cegos. Mas nota-se que quando Jesus passa, todos os cegos que estavam ali, eu falei que não havia um nem dois, vários cegos à beira do caminho. Amém? Quem está me ouvindo, diga amém. E quando Jesus passa, todo mundo olha para ele, ninguém fala nada. Eu acredito que todo mundo diz assim: ó, olha quem vai passando ali com aquele homem, a multidão, é Jesus, filho de Maria, filho de José. Ninguém nota nada.
pastor, mas não fala nada a ninguém. E o que tem de pessoas, irmão, quer ver quando dá uma palavra, ou prega, tem uma oportunidade, meu irmão, e dizer aí, foi boa a mensagem, preguei bem, preguei bonito, e aí eu abalei tudo, meu irmão. Eu e você sem Jesus não somos nada, não passamos de barro, de pó, de cinza. Ele sim é tudo na nossa vida. Ele passava e ninguém comprou, irmão. O Nazareno de Nazaré, o El Shaddai, aquele que veio sentado no jumentinho dizendo, e o povo gritando, Hosana, Hosana, bendito vem em nome do Senhor. Mas os cegos não notaram, eles não notaram nada. Mas quando Jesus passa, esse faz a diferença. Enquanto todos estavam olhando Jesus como igual, achando que ele só era o filho de Maria, o filho de José, o cego Bartimeu, ele foi além de tudo, irmão. Alguém disse, cala a boca, Bartimeu. Ele disse, não, é Jesus